Francisco Barão da Cunha e José Oliveira Azevedo foram os fundadores da garrafeira Coisas do Arco do Vinho, que rapidamente se tornou numa referência da cidade de Lisboa. Hoje, além de conhecermos um dos novos proprietários, vamos também pedir-lhes alguns conselhos para a ceia de Natal. Olá, Eulália, obrigada por nos estar aqui a receber na Coisas do Arco do Vinho. Queria que me explicasse como é que se deu o salto para vir aqui para a garrafeira, visto que a garrafeira é uma referência da cidade de Lisboa, os dois fundadores são conhecidos todos, mas ainda há quem não a conheça. Não acredito que haja alguém que não me conhece. Não, estou a brincar. Muito obrigada, Maria João. A minha vinda para a garrafeira foi um acaso, não é? Eu estive cerca de 5 anos a trabalhar na Quinta da Aveleda, foi quase o meu princípio na área dos vinhos, porque eu anteriormente trabalhava em marcas. Eu comecei, por acaso, a ter vários clientes na área do vinho, com quem fazia a marca em termos de estratégia e design, e surgiu a oportunidade de fazer isso diretamente na Aveleda. Tinha muita vontade de ter um projeto online. Na altura já se começava a falar nas lojas online e nas redes sociais e na influência que o online podia ter no desenvolvimento do setor, porque de facto permite muito conteúdo, muita informação, não é? E interação com as pessoas. E comecei a partir daí a desenhar um projeto para o online na área dos vinhos. Foi um percurso que durou alguns meses até perceber que sem uma marca existente com credibilidade e com alguma presença física, não é? As pessoas tinham dificuldade, tanto fornecedores como consumidores, em aderir e permitir que o projeto avançasse de uma forma mais ou menos rápida, ou pelo menos que tivesse alguma possibilidade nos próximos anos de ver a luz do dia. Tinha não que haver uma base física. Exatamente. Tinha que haver uma base física, idealmente, até porque eu venho das marcas, acredito muito que as marcas são importantes nesta questão da credibilidade, não é? E no online as pessoas não veem nada, não é? Veem uma página e podem ter um apartado. Portanto, a questão do físico e da marca existente era importante. Eu conheci o Francisco Barão da Cunha já é uma vergonha dizer, uns 30 anos. Chegámos a trabalhar juntos quando eu ainda estava na faculdade e moro aqui em Belém. De modo que esta loja desde sempre foi a minha loja, não é? Juntou-se o útil ao agradável. Exatamente. O Francisco queria se reformar pela segunda vez, não é? Porque eles fizeram esta loja já depois da reforma, não é? E surgiu a oportunidade, não é? Eu, aliás, costumo dizer que sou a herdeira dele, porque ele continua a fazer parte da casa, dá muita ajuda no aconselhamento dos vinhos que nós compramos, tem tempo para fazer grandes almoços e grandes provas, não é? Que a nós nos falta, portanto é uma espécie de consultor que continua a ser uma figura muito importante e muito presente e naturalmente conto com ele, não é? E a filosofia da loja continua a ser a mesma ou alterou alguma coisa? O que nós procurámos fazer foi guardar o que de bom havia, não é? Portanto, e não fazer nenhum tipo de corte, porque de facto foram 14 anos de muito bom trabalho, com imensa notoriedade, com muita credibilidade. Os senhores que eram os antigos donos dedicavam-se a isto com alma e coração. E, portanto, o que nós procurámos fazer foi guardar tudo isso o mais possível, conservar o mais possível, mas começar a alargar a outro tipo de consumidor, nomeadamente mais jovens, com outros canais, com a questão da internet, portanto, permitir levar informação e de alguma forma, comodidade, no sentido de irmos levar os vinhos a casa, de trabalharmos com as ferramentas mais atuais das redes sociais, por forma a manter o que existia, nomeadamente tratar bem todos os clientes, manter os que tínhamos e começar a alargar para uma base maior. Fizemos isso muito com a política de provas, desde que nós começámos com a loja, que todas as quartas-feiras, religiosamente, temos provas aqui na loja. Trabalhamos com o Facebook e com o Twitter e com uma série de instrumentos que nos permitem, de facto, vir buscar públicos mais novos que começam connosco. É muito engraçado, porque começam connosco a entrar no mundo dos vinhos, não é? E portanto, a filosofia mantém-se em termos de termos vinhos de qualidade. Trabalhamos muito perto dos produtores. Os produtores são os donos da casa, não é? Sempre que têm alguma novidade ou alguma alteração, o que querem, eles sabem que podem dispor da casa. Isso começou, de facto, com 14 anos e com os antigos donos.
Mas aquilo que procuramos essencialmente é atualizar ao novo consumidor. Estamos quase a celebrar o Natal e eu gostava de saber que vinhos a Eulália sugere aos nossos telespectadores para o seu Natal. Isto falando das mais variadas iguarias, de entradas, do bacalhau, claro, do peru, do cabrito, em algumas regiões do país, do polvo e dos doces. Consegue dizer-me? É um desafio, não é? Eu acho que assim, o vinho é uma coisa muito subjetiva, não é? Estamos a falar de sabor, estamos a falar das referências que nós temos da nossa infância, não é? Das práticas, do tipo de alimentação que nós fazemos e, portanto, são coisas muito pessoais, não é? O que é que eu posso dizer? Eu se calhar sugeria um alvarinho para a entrada, porque é nesta altura habitual que as pessoas comam um camarão cozido, não é? E aí podemos sugerir um soalheiro. Se o camarão for grelhado, se calhar já podemos ir para a reserva, não é? Porque tem capacidade de aguentar um bocadinho mais de condimento. Depois tem um vinho que eu acho muito interessante, que é um branco feito de uvas tintas, feito pelo António Massanita, que eu acho que é um vinho muito engraçado tanto para uma entrada como para até o bacalhau, não é? Há um vinho, entretanto, que eu acho muito interessante também, que não é uma casta portuguesa, mas que eu acho que se começa a trabalhar com alguma qualidade, que é o Pinot Noir, feito pelo Olho no Pé, pelo Tiago. Quais são os nomes desses vinhos? Este que falei chama-se Olho no Pé, que tem uma história muito engraçada, já agora, porque antigamente e agora, mas antigamente era mais vulgar, quando se fazia a pizza a pé, as pessoas diziam que viam pelos dedos dos pés, não é? Portanto, sentiam quando é que a uva estaria bem esmagada. E o Tiago pôs isso nos seus vinhos, deu-lhe o nome Olho no Pé, não é? E tem um dedão com um olho, e foi buscar esse princípio. Ele está a trabalhar com um Pinot, e que eu acho muito interessante, por exemplo, até para um bacalhau, não é? Depois, para continuarmos nos bacalhaus, não sei, a Rita Ferreira tem o conceito, que tem um branco, que eu acho que também fica muito bem com bacalhau, e depois evoluímos, não sei, para o Peru, por exemplo, podemos ter um Quinta de Lubanzi, que é um vinho do Douro, uma colheita selecionada, o Grande Reserva, que eu acho fantástico. Podemos ir para um Dão, para um Falorca, por exemplo, que já tem uma acidez também muito interessante, que ficará bem com peru, com cabrito. Depois temos se calhar continuamos no Douro, um Quinta do Coquinho, que é um vinho já com uma muito boa estrutura, e aí temos uma gama alargada. Estamos a falar do Grande Reserva. É Natal, não é? Um Grande Reserva. Exatamente. Se não forem muitas garrafas, eu acho que o Grande Reserva vale a pena nestas ocasiões, não é? E acho que cobrimos tudo. Não, as sobremesas. Isso, os doces, os gulosos, não podem ficar sem sugestões. É assim, eu acho que nós começamos a ter uma oferta muito interessante nos colheitas tardias. E aí temos vários. Temos o Aneto, por exemplo, que eu acho que é um excelente colheita tardia que já pode competir com alguns internacionais. E depois temos sempre os nossos vinhos do Porto, não é? Eu sugeria se calhar um Noval, um LBV não filtrado, que é quase um vintage, não é? E que nesta altura do ano sabe sempre bem. Por último, os espumantes ou champanhes para o ano novo, o que é que me sugere? Eu se calhar não sugeria champanhe, não é? Ficava pelo espumante. Que a nacional é bom, portanto. Nacional é bom. E de facto começamos a ter, ou já há algum tempo, que temos espumantes de altíssima qualidade. Há um espumante que nós tivemos uma prova há uma semana que foi uma grande surpresa, do Ataí de Semedo. É um espumante que é bairrada, que tem uma estrutura em mousse, eu achei fabuloso. Acho que é uma excelente escolha. E depois temos os Morganheira, não é? Que continuam a ser, e cada vez mais, uma grande referência em termos de qualidade nacional. Muito bem, Lália, muito obrigada por nos ter recebido, e é com estas belas sugestões que espero que acompanhe a sua ceia de Natal. Até à próxima, até muito breve, num novo Entre Copos. Muito obrigada e bom Natal. Muito obrigada.